dia, minha irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida neste dia. Bom, neste vídeo nós daremos continuidade à série de devocionais que nós começamos buscando trazer um pouco de esperança, de paz e de alento para nossas vidas nesses dias difíceis que nós temos passado. E nessa manhã, o texto para a nossa reflexão se encontra no livro de Jó, no capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 6, e diz assim a palavra do nosso Deus. Então, Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntas: Quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: Agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Amém. Vamos orar, pedindo a Deus discernimento neste momento. Pai, essa é a tua palavra. E nós pedimos ao Senhor que venha falar conosco neste momento, nos dando sabedoria, nos dando discernimento e ministrando sobre as nossas vidas o teu querer e a tua vontade. Que aonde essa palavra chegar, ela possa trazer esperança, fortalecimento, correção e nos motivar, Senhor, a permanecermos fiéis ao Senhor, mesmo em momentos de dificuldade, como estes que temos vivido nesses dias. Nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias ao nosso Deus. Bom, nessa manhã nós vamos meditar sobre a história de Jó. Um homem que experimentou grande dor e grande sofrimento em seus dias. Entretanto, todas essas coisas que ele viveu o levaram a conhecer Deus não apenas na teoria, mas de uma forma íntima, profunda e verdadeira. Jó saiu dessa experiência de sofrimento ainda mais fortalecido e conhecendo de fato quem Deus era. Bom, para muitas pessoas, a história de Jó é apenas um relato de ficção. Mas para nós que cremos na palavra de Deus, na suficiência das Sagradas Escrituras, nós cremos que este texto, que este livro é inspirado por Deus, é permitido por Deus, é escrito por Deus para nos moldar e para nos ensinar com preciosas lições. E por este motivo, eu quero te convidar então a extrair dessa história alguns ensinamentos para enfrentarmos os dias maus que nós temos vivido atualmente. E o primeiro ensinamento que eu vejo na história de Jó é que Deus, ele nunca é pego de surpresa. Deus, ele está assentado em seu trono, ele governa sobre toda a terra e não há nenhum acontecimento que lhe pegue de surpresa. Em meio às crises da vida, em meio aos momentos turbulentos, nós precisamos lembrar que temos um Deus soberano que está cuidando de nós e cuidando de todas as coisas. Nenhuma das intempéries que atingiram a vida de Jó envolveram ele e aconteceram sem que Deus soubesse e até mesmo permitisse que elas estivessem acontecendo. Quando Deus ele se manifesta a Jó, Deus começa a questionar Jó sobre muitas coisas. E Deus, em todos esses questionamentos, Deus se coloca como o Deus que criou todas as coisas, o Deus que tudo fez, o Deus que tudo formou. Muitas das vezes nós não entendemos os momentos e as circunstâncias que nós estamos passando, mas nós não podemos nos esquecer que o nosso Deus está sentado sobre um trono e que ele governa e que nada escapa do controle das suas mãos, nada o pega de surpresa. Para nós, muitos acontecimentos nos deixam de boca aberta, nos pegam desprevenidos. Mas Deus, lá no início da história de Jó, mostra que o diabo vai até Deus e que tudo o que acontece com Jó não é surpresa para Deus.
O momento difícil que Jó passava era conhecido por Deus e também permitido por ele, para que a fé de Jó fosse moldada e aprimorada, para que ele fosse levado ao conhecimento verdadeiro de quem Deus era. Então nunca se esqueça que nos momentos das dificuldades, Deus nunca é pego de surpresa. Ele sabe de todas as coisas. O segundo ensinamento que eu aprendo neste texto, com a história de Jó, neste livro, é que nós precisamos, nos momentos de dificuldade, ter cuidado com tudo aquilo que nós escutamos. Sabe, Jó, a história dele é marcada por um diálogo, por uma conversa com 3 amigos. Elifaz, Bildade e Zofar. E esses 3 amigos de Jó, eles foram totalmente imprudentes e inconsequentes nas suas falas. Eles se precipitaram a falar, eles se precipitaram ao tentar oferecer ali métodos, formas, informações para Jó, tentando explicar o porquê do sofrimento dele, tentando ajudá-lo a sair da situação que ele estava. Mas, na verdade, acabaram piorando a situação, afundando o Jó ainda mais na maior dificuldade que ele já estava enfrentando na sua vida e nos seus dias. Nos tempos de grande luta, de grande calamidade, não faltam pessoas que tentam de todas as maneiras, principalmente no tempo em que nós vivemos, tempo de grandes mídias, tempo de facilitação no meio da comunicação, existem tantas informações, existem tantas pessoas querendo sair na frente com informações, com dados, não é verdade? E cada hora alguém fala alguma coisa. Nós precisamos saber bem o que nós estamos escutando. Aquelas pessoas que vêm até nós trazendo informações, trazendo conselhos, trazendo direcionamento. Nem sempre as intenções dessas pessoas são boas. E mesmo sendo boas, isso não quer dizer que certamente terá efeitos sobre as nossas vidas. Nós precisamos nos resguardar em tempos de crise, em tempos de dificuldade, de algumas coisas que nós escutamos. Precisamos blindar os nossos ouvidos, guardar a nossa audição, para que a nossa vida e para que a nossa fé seja preservada. Um terceiro ensinamento que eu aprendo com a história de Jó é que, da mesma forma que nós devemos separar, olhar, peneirar muito bem o que nós escutamos, nós também não devemos ter pressa para falar. A história de Jó mostra e fala sobre um jovem rapaz chamado Eliú. E Eliú ouviu, estava no meio ali dos amigos de Jó e do diálogo que Jó estava tendo, e ele ouviu calmamente, né, todas as ponderações, tudo aquilo que foi falado, todos os relatos que os amigos de Jó fizeram, e ele também ouviu calmamente as tentativas de autojustificação de Jó diante da acusação dos seus amigos. Ele esperou pacientemente para falar, e as suas palavras foram como bálsamo na vida de Jó. Apesar de novo, de ser mais jovem do que os amigos de Jó, ele demonstrou muito mais sabedoria e entendimento. Ele não se precipitou em falar. Neste tempo, muitas pessoas querem falar demais. Nós, às vezes, nos apressamos querendo falar, comunicar, expressar as nossas opiniões, os nossos desejos, os nossos achismos. Mas neste tempo, é momento de pararmos e, principalmente, olharmos o que está acontecendo à nossa volta e pedirmos a Deus orientação. É preciso estar atento ao que Deus está falando e fazendo. Nós não podemos sair falando e cuspindo qualquer coisa nos lugares, nas redes sociais, na vida das pessoas, nos lares das pessoas. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria e discernimento para falar, assim como Eliú fez. E quando Eliú falou, Deus começou então a mudar a história de Jó. Deus começou então a reverter aquele quadro que Jó estava experimentando e vivendo. Um quarto ensinamento, uma quarta lição que eu aprendo na história de Jó é que Deus está presente nos momentos de angústia e tribulação. Nós vemos que a narrativa, né, do livro de Jó, ela parece ocultar por um tempo, né, por um longo tempo, a presença de Deus, né? Deus é falado apenas lá no princípio, né?
E durante o resto da história, Jó parece que está à deriva, né? Largado, sozinho, no meio de amigos que pareciam estar mais perdidos do que ele, no meio do mar revolto, né? Das tribulações que ele estava enfrentando. Mas, entretanto, Deus aparece no momento certo, Deus surge no momento certo. Deus pode estar em silêncio, mas Deus nunca está ausente ou indiferente às dores e aos sofrimentos que nós enfrentamos na nossa vida. Deus some durante o meio da história de Jó. Não há relatos de Deus se comunicando, de Deus falando, de Deus se expressando. Mas eu creio que Deus ali estava, vendo todas as coisas, tanto que quando Deus chega, quando Deus começa a falar, Deus começa corrigindo e exortando os amigos de Jó por tudo aquilo que eles falaram, exortando a Jó por tudo aquilo que ele falou e fez. E Deus então começa a corrigir e a dar um novo rumo àquela história. Deus está presente. Deus não está ausente. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo, aonde Ele está, no meio da tempestade. E certamente Ele ali está para nos dar paz, para moldar e trabalhar nas nossas vidas, como Ele fez na vida de Jó. E por último, ensinamento que eu aprendo. Talvez nós poderíamos destacar muitos mais, mas hoje nós ficaremos em 5. E o quinto ensinamento é que há sempre um propósito maior em meio às adversidades. As provações, elas nos levam para mais perto de Deus. Após vivenciar tantos momentos difíceis de dor, de sofrimento, de perda, Jó faz uma das mais belas afirmações, uma das mais categóricas afirmações contidas na palavra de Deus. Ele diz: os meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Em algumas versões, antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Deus está forjando o nosso caráter. Deus está nos levando, como levou a Jó, a um arrependimento verdadeiro. Deus está nos levando a reconhecer que nós precisamos voltar os nossos olhos para Ele, que nós precisamos voltar o nosso coração, inclinar o nosso coração ao coração de Deus. Jó era um homem temente a Deus, mas Jó não era um homem santo. E diante das acusações dos amigos dele, Jó estava sempre tentando se auto-justificar. Entretanto, quando ele ouviu a voz de Deus, ele foi levado a se humilhar e a reconhecer a grandeza do nosso Deus. É Deus quem nos justifica, é Deus quem nos defende, é Deus quem nos socorre. A nossa esperança está nele, o nosso socorro está nele. E Deus tem sempre planos e propósitos muito maiores do que nós podemos imaginar. E como Jó começa falando no capítulo 42, versículo 2, ele sabe que Deus pode fazer todas as coisas e que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Que nesses dias nós possamos estar atentos à voz de Deus, atentos a tudo aquilo que Deus tem falado e ministrado nas nossas vidas, para que nós possamos crescer na fé, para que nós possamos ter uma fé madura, aprovada, firmada no caráter de Cristo, na vida de Cristo, para que nós possamos suportar esses dias maus, mas não somente suportá-los, viver de maneira digna da vocação para a qual nós fomos chamados. E como igreja do Senhor, como povo do Senhor, manifestar o amor de Deus aonde Ele nos plantou. Que Deus possa abençoar a sua vida nesse tempo, que você possa ser alcançado pela palavra de Deus e que nesses dias você possa permanecer e perseverar com fidelidade dentro dos preceitos e do caminho do nosso Deus. Um forte abraço, até a próxima e que Deus te abençoe.